Olá, como vai? Este é o canal Reflexivo, eu sou Aldo Luna e hoje trazemos para você a temática visão crítica diante de um problema. O texto que trazemos hoje é do Cortella, do seu livro Pensar Bem nos Faz Bem. Este livro é de 2015. É natural que a gente, diante de uma situação difícil, deixe que a emoção prevaleça. Mas o nosso convite hoje é exatamente para que a gente possa exercitar algo diferente. Porque quando estamos diante de um problema e a emoção ela é o que pesa mais, a nossa capacidade de pensar, de analisar, de encontrar saídas para o problema é muito difícil. Então, é preciso que a gente busque exatamente na capacidade de análise, né, a saída do problema. Se a emoção está além da razão, fica muito difícil, como eu já disse. Então, o que é que nós sugerimos? Que a gente se afaste um pouco do problema, né, das emoções, para poder discutir, para poder fazer essa análise das saídas, porque para ser problema tem que ter saída. Então é conveniente que não se busque apenas, né? Aliás, não é se busque, é porque a emoção é natural, mas não podemos deixar de fazer esse exercício em busca de uma solução do problema. E para a busca do problema, para a resposta aos problemas, né? Buscar as saídas, é preciso se ter a capacidade de análise. E a capacidade de análise, então, requer um certo afastamento do problema para que se possa ver todos os lados, ver as saídas que se pode ter. O que é muito importante é a gente entender também que todo o problema ele tem na sua essência algo a nos ensinar. Então, diante de um problema, nós precisamos saber o que eu aprendo com isso, né? Além, claro, natural, de buscar os caminhos, é preciso a gente entender que aquele problema é uma oportunidade de evolução positiva. Nós não podemos abominar todo o problema. Nós precisamos dizer assim, refletir assim, o que eu estou aprendendo com isso? Qual é a oportunidade que este problema está me dando para que eu possa naturalmente enfrentá-lo e me tornar alguém melhor? Se a opção for mergulhar no problema das emoções, né, isso nós não vamos conseguir a solução. Então, o que nós sugerimos hoje sobre esse tema visão crítica diante de um problema é exatamente isso. Primeiro, a gente precisa procurar dar lugar à razão para isso nos possibilitar uma capacidade uma capacidade de pensar, de analisar, de discutir o problema e encontrar saídas. E a outra questão é, diante do problema, o que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que eu aprendo com esse problema? Porque cada problema, repito, é uma oportunidade de evolução. Nos afastamos, analisamos e, naturalmente, diminuímos a carga emocional, né? E aí vamos ter muito mais possibilidade de resolver a questão. É essa a reflexão de hoje e vamos fazer o seguinte: como esse texto é um texto sempre muito curto deste livro Pensar Bem nos Faz Bem, eu vou lê-lo e a gente então faz a nossa conclusão, tá certo? Vamos lá então. Ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz: é necessário que sejamos capazes de olhar os fatos, perceber o que está acontecendo e não ter uma avaliação apressada, movida tão somente pelo calor da situação. Existe uma frase antiga na filosofia que gosto sempre de repetir: quem menos sabe da água é o peixe. Porque o peixe está mergulhado naquela circunstância e precisaria
para enxergar melhor o que está vivendo, afastar-se um pouco dali para ter uma percepção mais seletiva e mais crítica. Afinal de contas, a proximidade dos fatos obscurece bastante a análise. Quando nós vivemos algumas situações de ebulição ou somos surpreendidos por alguns fatos, é muito comum surgirem análises apressadas. Claro que uma análise precisa ser feita, mas convém ter cautela para impedir que se trabalhe com o movimento e a emoção apenas daquele instante. O escritor francês Charles Pegg, que se alistou e morreu na Primeira Guerra Mundial, dizia: quando se trata de história antiga, não se pode escrever por falta de referências. Quando se trata de história moderna, não se pode escrever por sermos transbordados de referências. Muito interessante. Para escrever sobre história antiga, nos faltam muitas vezes referências de análise. Na história contemporânea, aquela em que estamos vivendo, é difícil escrever porque nós temos excesso de referências e elas perturbam a nossa capacidade analítica. Não é que elas impossibilitam, mas perturbam. Nessa hora, é necessário ter objetividade em relação àquilo que se vai analisar para não perder a capacidade de exercer uma visão crítica. Espero ter contribuído para a sua evolução positiva. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê um like e aí você estará fortalecendo essa ideia. Até a próxima!